Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto hoje que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Vamos ler daqui 2 versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamo a Ti por cada uma dessas pessoas. O Senhor sabe as necessidades, o Senhor sabe as agonias pelas quais todas elas têm passado. O Senhor conhece as petições que têm subido à Sua santa presença. E rogamos a Ti, pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, trazendo renovo, trazendo respostas a tudo que temos colocado diante de Ti, Senhor. Fala conosco no dia de hoje, de um modo vivo e especial. Prepara-nos para a nova semana que começa, e que o Teu nome em todas as coisas seja em tudo glorificado. Que seja assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, a mensagem de hoje é uma santa convocação da parte de Deus para cada um de nós que somos chamados de figueira do Senhor. Então é tempo de frutificar para a glória de Deus. E muitas vezes, naqueles dias em que parece que as coisas estão difíceis demais, os caminhos todos fechados demais, parece que nesses dias somos mais requisitados pelo Senhor para acudir, para estender a mão, para ajudar aqueles que necessitam. Tudo é teste da parte de Deus para que sejamos frutíferos em toda boa obra. E eu queria trazer essa palavra de encorajamento para cada um de nós, incluindo a mim. Os últimos tempos não têm sido fáceis para nenhum de nós. Falo por mim mesma. Nunca foi tão imperioso que preguemos com a vida. Nem sempre vamos ter oportunidade de pregar com palavras, através de uma mensagem, de um sermão, seja lá do que for. Mas a pregação com a vida, com o viver diário, é algo que precisa acontecer independente de todas as circunstâncias. O texto citado traz preciosas afirmações sobre aquele que confia no Senhor. E mais uma vez repito, nunca foi tão imperioso que confiemos no Senhor. Mesmo naquelas horas que você escuta o não tem jeito daqueles que nos cercam para tentar minar a nossa fé. Tem jeito sim, tudo tem jeito. Quando entregamos ao Senhor as nossas inquietudes. Muitas vezes as respostas não vêm como nós queremos, mas vêm do jeito que tem que ser. E é preciso que a gente tenha sabedoria para compreender o modo de Deus agir nas situações. Então o texto traz, como eu disse, preciosas afirmações sobre aquele que confia no Senhor. Separei pelo menos 4. Primeira, aquele que confia no Senhor é bendito, é abençoado,
é bem-aventurado. E o texto diz: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. A grande pergunta que fazemos é uma pergunta retórica, é uma pergunta que não requer uma resposta exterior, mas uma resposta que possamos dar a nós mesmos: em quem temos colocado a nossa confiança? Em segundo lugar, esse homem que confia no Senhor é comparado a uma árvore plantada junto às águas. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Eu sou filha de sertanejo, tive a oportunidade de ir à terra do meu pai, sertão da Paraíba, Teixeira, e cheguei a ter a oportunidade de ir numa época de seca. Meus avós estavam passando muito aperto, muita agonia, e nós nos preparamos aqui e fomos acudi-los. E era impressionante você ver aquele chão rachado, você vê aquela situação de terra esturricada, nada brotava. E a gente que era daqui, que não estava acostumado a ver aquele cenário, ficávamos desesperados. Mas o meu avô, aquele sertanejo raiz, como se costuma dizer, ele dizia: vai chover. Como é que o senhor sabe? E ele aí citava algumas situações que o próprio solo respondia. E algum tempo depois a gente sabia a notícia que realmente a chuva caiu para aquelas bandas. E é impressionante, depois de uma seca violenta, quando a chuva vem, a terra brota numa profusão, que é uma coisa impressionante. E só a mão do Senhor para fazer aquilo. Em terceiro lugar, ou a terceira afirmação, é que ele não teme, aquele que teme ao Senhor, aquele que confia no Senhor, não teme as altas temperaturas do tempo da sequidão. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. E como eu disse há pouco, mesmo meu avô não vendo, antes de ver as folhas ficarem verdes, ele já enxergava as folhas verdes. Muitas vezes as árvores eram galhos secos, não tinha nada ali que apontasse para a vida, mas ele enxergava, porque ele estava acostumado a viver naquele lugar. Em quarto lugar, a quarta afirmação sobre aquele que confia no Senhor é que ele é frutífero em todo o tempo. E o texto diz: não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. O Senhor está falando com todos nós, começando por mim. E depois da partida do meu marido, eu pedi muito ao Senhor que me sustentasse, continuo pedindo, para que eu não deixe de fazer a obra de Deus enquanto Ele me conceder vida sobre a terra. É fácil? Não. Tem dias que eu me sento para preparar o sermão em lágrimas, porque muitas coisas vêm à mente, sobretudo as coisas que ele dizia. E eu me lembrei de um velho primo, muito engraçado, que ele dizia que Malta elogiava muito as coisas que eu fazia. Aí ele dizia que Malta não conta, porque qualquer porcaria que tu faz, ele diz que tá bom. Mas era uma coisa que virou um meme, como se costuma dizer, no meio dos jovens, na família. Mas não parei de fazer a obra. Então não deixe de falar
sobre o Cristo. Não deixe de vivenciar o Cristo aonde quer que você esteja. Que aqueles que estão ao seu redor possam dizer assim: onde você acha essa força? Onde você acha essa fé? Onde você acha essa coragem? E você aí possa dizer: no meu Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. E isso nos leva a meditar um pouco, a refletir um pouco sobre este assunto com algumas considerações. Em primeiro lugar, bem-aventurado não é apenas alguém feliz, mas é aquele que goza de altos privilégios. E não há privilégio maior que se relacionar intimamente com o nosso Deus, Pai e Criador. É bendito sob todos os aspectos aquele cuja confiança e esperança está no Senhor, que mesmo em meio às muitas lutas consegue permanecer frutífero para a glória de Deus. Ele é como aquela árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não teme o calor e as altas temperaturas das muitas aflições da vida. E diga-se de passagem, nos últimos tempos, essas aflições não têm sido poucas. Em segundo lugar, conheci muitas pessoas que diziam: quando Deus me abençoar com um novo emprego, vou fazer a sua obra. Mentira. Quando Deus me responder às orações e eu conseguir me aposentar, irei me dedicar ao evangelismo. Mentira outra vez. E tantas outras afirmações irresponsáveis e inconsequentes. O interessante é que essas pessoas, mesmo depois de terem as suas orações respondidas, não cumpriram aquilo que haviam prometido. E estavam sempre apresentando uma demanda diante do Senhor e uma desculpa para não fazer a obra de Deus. Os que assim agem são eternos insatisfeitos e nunca reconhecem o valor das dádivas e muito menos do doador delas. Terceiro lugar, o terceiro ponto: parece que essa inclinação para a ingratidão continua valendo, e toda uma legião de insatisfeitos e ingratos seguem murmurando suas ingratidões. Cada vez que começa um novo dia, uma nova semana, um novo tempo, é mais uma oportunidade da parte do nosso Deus para que façamos diferente, e mais que isto, façamos a diferença na aridez deste mundo tão cheio de desafios. Somos figueira bendita do Senhor, fomos chamados para frutificar, mesmo que seja, ou melhor, mesmo que não seja tempo de figos. Mas o Senhor, uma das especialidades de Deus é vir buscar fruto na sua figueira, mesmo sem ser tempo de figos. Ouviram isso? O segredo da nossa frutificação em tempo de seca é estarmos plantados em local onde as nossas raízes possam beber das águas benditas e profundas do rio do Espírito Santo. Este local é um local pessoa, chama-se Jesus, o Cristo de Deus. E eu queria que você hoje saísse daqui com ânimo renovado. Não se deixe abater, não se deixe abalar. Não importa aquilo que as pessoas dizem ao seu redor, é muito difícil alguém chegar e trazer uma palavra de encorajamento, de conforto, de consolo. Muitas vezes o que a gente ouve são situações que empurram a gente cada vez mais para baixo. Olhemos para o alto, clamemos ao santo e soberano Deus que por nós tudo executa. O que é que essa pequena mensagem nos deixa como lições no dia de hoje? Em primeiro lugar, os versículos citados trazem um grande desafio sobrenatural, o de confiar no Senhor, apesar de todos os nossos pesares e também apesar de nós.
A consequência dessa bendita confiança é uma frutificação ilimitada, apesar das altas temperaturas das nossas aflições, que, diga-se de passagem, não têm sido poucas. Quantas vezes precisamos fazer a obra de Deus em lágrimas? Quantas vezes o desejo do nosso coração é nos esconder de tudo e de todos para chorar as nossas próprias dores? Mas é exatamente aí que Ele nos chama a ação. E tem sido assim. E eu glorifico o nome do meu Senhor, porque sinto o cuidado amoroso dEle em todas as horas da minha vida. Os estreitos têm sido tão estreitos que, misericórdia, Senhor. Em segundo lugar, Ele nos convoca a trocar a preocupação pela ocupação em sua obra. E então as coisas começam a fluir para nós. Cuidamos de sua obra enquanto Ele cuida da nossa. E por último, confiança irrestrita em Deus gera bem-aventurança sem fim. Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações e traga renovo para cada um de nós, na situação específica que cada um de nós está vivendo. Você não precisa sair contando as suas desditas, as suas agonias, as suas inquietudes. Conte ao Senhor. Muitas vezes aqueles que ficam curiosos para saber é muito mais curiosidade do que qualquer outra coisa. Não conte a sua vida para todo mundo. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra teu joelho e fala com o teu pai que ouve em secreto, e o teu pai que ouve em secreto te recompensará. Amém? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Vou orar por vocês, vou desligar a câmera.